Sheik, eu sou um doutor em teologia paulina. O meu doutorado é em Paulo. O meu doutorado é em Paulo. E o dia que nascer ou for criado alguém para provar para mim, para eu, que o apóstolo Paulo é um enganador, é um falsário, eu pego o meu certificado de doutor em teologia paulina, eu pego a minha credencial de pastor evangélico e doutor em teologia paulina e rasgo. E me curvo ao segmento ou à pessoa que me provar que Paulo é um mentiroso, é um falsário, é um enganador. Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Boa tarde, bom dia, boa noite, Dr. Gildo Gomes. É com muita satisfação que recebemos as suas respostas, é com muita satisfação mesmo. E nós, do fundo do coração, queremos agradecer também pelos elogios tecidos por si. Porém, temos a dizer que nada somos senão simples aprendizes, nada somos senão pessoas que a todo custo procuram aprofundar a verdade, conhecer esta mesma verdade de forma profunda e viver esta mesma verdade. Que Deus, glorificado seja, faça com que sejamos os seguidores da verdade e morramos como verazes e que tenhamos este privilégio de adentrarmos no paraíso, este paraíso que todos nós almejamos. Amém, ya Rabbal Alamin. Dr. Gildo Gomes, Dr. Gildo Gomes. Não vou alongar neste meu áudio, era mesmo para agradecer pelas respostas. A segunda resposta foi muito bem dada e nós estamos muito satisfeitos. Mas a primeira resposta não foi muito bem dada. A primeira resposta que tem a ver com o Jesus do Nazareno. Aliás, até porque, deixe-me recordar aqui que eu não fiz duas perguntas, eu fiz apenas uma pergunta. A segunda, eu estava a afirmar que, e eu dei um versículo bíblico, onde Jesus, depois de ressuscitar, de acordo com a Bíblia e de acordo com Lucas, depois de ressuscitar, ele foi aos discípulos e disse, não é? Vejam que eu sou aquele mesmo. Qual? Aquele Jesus que esteve convosco, neste caso o Jesus Nazareno, não é? Mas o Dr. Gildo Gomes surpreendeu-nos ao afirmar, isto é, mesmo no primeiro áudio, disse-nos que o Jesus que apareceu a Paulo não é o mesmo Jesus, isto é, não é o Jesus Nazareno, não. E neste segundo áudio, que disse que estava a responder, eu estava a esclarecer, não é? E depois eu deixei esta abertura, que é de, posteriormente, Dr. Gildo Gomes poder nos explicar se existem dois Jesuses. Né? Mas eu já havia dado, se for a perceber, eu já havia dado este comentário de que o mesmo Jesus, isto é, o Jesus do Nazareno, foi o mesmo que apareceu aos discípulos depois de ele ter ressuscitado. E ele disse que sou aquele Jesus, não é, que esteve convosco. Mas, Dr. Gildo Gomes teceu mais comentários a respeito deste assunto, não é? Obviamente que podia ou devia tecer, porque deixei esta brecha, não é, de numa outra ocasião, poder nos explicar se existem dois Jesus. E aqui trouxe-nos, de facto, esta imagem, ou então este comentário de que existem dois Jesus. Um Jesus de Nazareno, o segundo é Jesus o ressuscitado. E Dr. Gildo Gomes
disse que isto não é de acordo com a sua crença, mas sim de acordo com Paulo. De acordo com Paulo, existem dois Jesus. Um Jesus Nazareno, outro Jesus o ressuscitado. Porém, como estamos aqui a falar de Bíblia, vou poder mostrar ao Dr. Gildo Gomes que a sua afirmação foi contra aquilo que foram palavras do próprio Paulo. Porque o Dr. Gildo Gomes disse muito bem que não é de acordo com a sua crença e não é de acordo com, digamos, com os seus ensinamentos, mas sim de acordo com Paulo, e frisou isto de forma repetitiva. Ora, vamos ao Atos dos Apóstolos, 22, versículo 1 até 9. Diz assim: discurso de Paulo em sua defesa. Este é o título. Versículo 1 diz: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. 2. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: 3. E quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cílica, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. 4. E persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto varões como mulheres. 5. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Versículo 6 diz: ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. 7. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 8. E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Versículo 8, repito. Versículo 8, repito. E sublinhe. E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Bom, vale a pena aqui tecer um comentário. Aqui é Paulo que está a perguntar àquele que veio, isto é, depois dele ter caído. Paulo pergunta àquele que estava lhe a chamar. Aquele que estava lhe a chamar. E ele perguntou: quem és, ó Senhor? E a pessoa que estava lhe a chamar disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. No versículo 9 diz: e os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Portanto, sem prolongar com aquilo que é, digamos, com aquilo que é a narrativa, quero aqui dizer ao Dr. Gildo Gomes que entrou em grande colapso com o próprio Paulo, porque Paulo disse que quem lhe apareceu foi Jesus de Nazareno. Quem o revelou foi o Jesus de Nazareno. Não o Jesus, digamos, não o segundo Jesus, como disse que há Jesus Nazareno e há Jesus ressuscitado. Não. Mas sim é o Jesus de Nazareno que revelou a Paulo. Portanto, aqui encontramos já esta contradição, esta dificuldade, isto é, aqui vamos mais uma vez até ao encontro daquilo que foi a nossa primeira resposta, onde nós dissemos que Paulo transmitiu a mentira, não é? Porque ao longo da locução do Dr. Gildo Gomes, concordou muito bem que Paulo, o que ele ensinou foi contra Moisés e foi contra Jesus. E veja o que é que o Evangelho de João diz no seu capítulo 7, versículo 18, se a memória não me trai. No seu capítulo 7, versículo 18. No seu versículo 18. João 7, versículo 18. Diz assim:
Jesus disse assim: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Quem fala de si mesmo, ou seja, deixa-me só pegar numa outra Bíblia, numa versão fácil de ler, na versão fácil de ler. Versículo 18, ou vou começar mesmo de 14. O título diz: Jesus ensina na festa. 14. No decorrer da festa, Jesus foi ao templo e começou a ensinar a todos. 15. Os judeus admirados diziam: como é que este homem sabe tanto se ele nunca estudou para isso? Versículo 16 diz: Jesus respondeu: as coisas que ensino não vêm de mim. O que eu ensino vem daquele que me enviou. Vem daquele que me enviou. Versículo 17 diz: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, neste caso, submeter-se a Deus, ser muçulmano, saberá que o meu ensino vem daquele que não vem dele e não de mim mesmo. Versículo 18 diz: quem ensina as suas próprias ideias busca glória para si mesmo. Porém, aquele que procura a glória de quem o enviou, fala a verdade e não engana ninguém. Aí está, né? Quando o Dr. Gildo Gomes afirma e reafirma que Paulo ensinou ou trouxe ensinamentos fora daqueles ensinamentos trazidos por Jesus e fora daqueles ensinamentos trazidos por Moisés, o que Paulo estava à procura? Estava à procura, sim, Senhor, da sua própria glória. E foi isso que aconteceu, não é? Hoje Paulo é muito glorificado. Hoje Paulo tem 14 cartas dentro da Bíblia. Quer dizer, superou até os próprios evangelhos, o Mateus, Lucas, João e Marcos. Ele tem 14 cartas, superou até os discípulos, Pedro, João e tudo mais. Ele que tem mais cartas dentro da Bíblia, o que mostra claramente que ele procurou a sua própria glória. E este não pode ser não pode ser verídico, senão um enganador. Não pode ser um veraz, senão um enganador. Portanto, a resposta do Dr. Gildo Gomes está muito bem dada. Nós dissemos, quando o Dr. Gildo Gomes perguntou-nos se Paulo preferiu deixar a mordomia para ir viver a mentira e transmitir a mentira, nós dissemos de viva voz que sim, Paulo deixou a mordomia para ir viver a mentira e transmitir a mentira. E quem segue Paulo, obviamente, que está a seguir a mentira. Desculpa pela frontalidade, não é? Mas o caráter, ou então do jeito como a pergunta veio, obriga-nos a darmos uma resposta clara, não é? Temos aqui a dizer que Paulo, sim senhor, viveu e transmitiu a mentira, porque ele estava à procura da sua própria glória. Portanto, penso que a partir daqui fica claro, não é, que respondemos à sua pergunta de forma muito boa, graças a Allah, e aqui só esperamos pelo cumprimento daquilo que o Dr. Gildo Gomes disse, que depois desta resposta, ou a resposta desta pergunta irá definir aquilo que será o destino do Dr. Gildo Gomes, se aceita ou não o Islão. Portanto, deixamos ao vosso critério, doutor, deixamos ao vosso critério. Quer aceitar o Islã, aceita. Não quer aceitar o Islã, depende, não é, do doutor. Mas, repito mais uma vez, a resposta que nós demos sobre Paulo não tem nenhuma sombra de dúvida, porque não demos aqui rodeios. Nós dissemos de viva voz que Paulo, sim senhor, viveu e transmitiu a mentira. Porque se quisesse ele transmitir a verdade, iria ao encontro daquilo que foram ensinamentos de Jesus Cristo. Mas ele transmitiu a mentira. Por isso, eu teria mais perguntas por dar. Mas por causa deste colapso que houve aqui entre o Dr. Gildo Gomes e próprio Paulo, então eu ponho por encerrado. A minha intervenção eu ponho por encerrado, mas porque a caravana Dawa é vasta e existem lá companheiros, existem lá colegas que vão poder
dar o segmento da conversa, eu dou esta liberdade para que os colegas possam prosseguir com aquilo que é a conversa. Mas, por mim, está tudo encerrado, isto é, da minha parte, não é? Isto é, a minha intervenção encerra a partir deste momento em que conseguimos perceber que a resposta que nós demos foi uma resposta clara e evidente. Muito obrigado. E quanto aos outros assuntos que abordou no seu áudio de contestação, nós iremos estudar, isto é, iremos rever, que é para ver se podemos responder ou não, visto que a última pergunta foi sobre Paulo. Portanto, sobre Pedro, sobre os discípulos, sobre a morte e tudo mais, é algo que talvez poderíamos responder ou poderíamos tocar depois de ultrapassar este impasse. Pois o Dr. Gildo Gomes diz que a nossa resposta não foi clara e nós insistimos em dizer que a nossa resposta foi, sim senhor, muito clara, não é? Foi muito clara, né? Portanto, aqui o que resta é Dr. Gildo Gomes dizer-nos que já aceitou o Islã ou não aceitou o Islã, mas pedir, isto é, desculpar-se sobre a resposta, penso que não iríamos a lado nenhum, porque, na verdade, graças a Allah, o que nós respondemos foi ao encontro daquilo que foi a pergunta do Dr. Gildo Gomes. Muito obrigado, Dr. Gildo Gomes, pela preferência, mais uma vez, e pedimos a Deus para que abençoe e seja este homem humilde, este homem que tem um falar que demonstra que, na verdade, é um conhecedor da matéria, graças a Deus, não é? Apesar deste colapso que houve aqui, mas é um homem que fala com muita... digamos, com muita certeza e fala com conhecimento da causa. Que Deus abençoe e continue procurando a verdade. E só assim Deus irá trazer-lhe a verdade. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que a procura do conhecimento é obrigação para homem e mulher. Portanto, Dr. Gildo Gomes, procure sempre a verdade e acreditamos nós que irá encontrar esta mesma verdade. Aliás, até porque sabe muito bem que o Islã é que é a verdade. Então, não vejo muito impedimento aqui para aceitar o mesmo Islã, visto que várias perguntas que o Dr. Gildo Gomes fez à Caravana de Dawa foram respondidas de forma satisfatória, e esta, a última pergunta, acredito que também foi respondida de forma satisfatória. Então, não resta mais dúvidas de que já encontrou a verdade e é a partir daqui onde o Dr. Gildo Gomes poderá mesmo tomar uma decisão sábia. Obrigado, até a próxima ocasião, se Deus quiser. Assalamu alaikum. Sheikh, aqui no Brasil são 10 horas da manhã do dia 27 de agosto. Aí em Moçambique deve ser 15 horas da tarde. Sheikh, eu ouvi o seu áudio hoje pela manhã e algo no seu áudio que me chamou muito a atenção foi o senhor falar que eu entrei num colapso. O senhor está errado. Porque um dos significados da palavra colapso é choque. Eu não estou em choque. Sheikh, eu sou um doutor em teologia paulina. O meu doutorado é em Paulo. O meu doutorado é em Paulo. E o dia que nascer ou for criado alguém para provar para mim, para eu, que o apóstolo Paulo é um enganador, é um falsário, eu pego o meu certificado de doutor em teologia paulina, eu pego a minha credencial de pastor evangélico e doutor em teologia paulina e rasgo. E me curvo ao segmento ou à pessoa que me provar que Paulo é um mentiroso, é um falsário, é um enganador. Simplesmente isso. Paulo não é um enganador, Paulo não é um falsário, Paulo
é o homem levantado por Deus para escrever o evangelho da incircuncisão, ou seja, o evangelho da graça. Tanto que o senhor destacou no seu áudio que chamado Novo Testamento, né? Que o Novo Testamento começa a partir de Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos não é Novo Testamento ainda pertence à lei mosaica. Porém, considerando as suas palavras, Novo Testamento, 14 cartas, ou quem chama de livros, pertence ao apóstolo Paulo. Sim, ele é um homem de destaque porque Deus o destacou e Deus o elegeu e o predestinou para uma missão poderosa, bonita, verdadeira e transparente. Paulo não é um falsário e Paulo não é um enganador. Simplesmente, para entender Paulo, tem que ser iluminado. Se não se iluminar, se Deus não iluminar os olhos do entendimento da pessoa, ninguém vai entender Paulo. Vai tentar combater Paulo, porém nunca vai ter argumentos para combater o apóstolo Paulo. Quando o senhor diz que eu entrei em colapso, o senhor está errado. Eu não estou em choque. Eu estou com os pés no chão e muito tranquilo com as minhas convicções. O senhor simplesmente usou para tentar desmascarar ou chamar de falso, mentiroso e enganador, como o senhor fez no final do seu áudio, que para os muçulmanos Paulo não tem valor, porém para os cristãos Paulo tem valor porque ele falou para nós o imitarmos. Simplesmente isso. O senhor usou o livro histórico de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, no seu versículo, no final, no versículo 8, né? O senhor narra, né? Leu e narrou. Jesus, quando Paulo teve um encontro com Jesus. Sim, está escrito sim. Paulo pergunta, quem és tu, ó Senhor? E a voz respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues, Jesus de Nazaré. Sim, ele não viu Jesus ali, ele viu Jesus depois. Em outros episódios, Jesus apareceu a ele. Até então ele não tinha visto Jesus, ele tinha ouvido uma voz. E a voz tinha que se identificar a ele. Jesus de Nazaré. Porém, aquela voz que disse, eu sou o Jesus de Nazaré, ele não era mais físico. Ali era um espírito. Um espírito. O ressuscitado é um espírito. Quando eu falo Jesus ou ressuscitado, eu deixei bem claro isso no outro áudio. É um espírito, é Deus mesmo. Ele apenas se identificou a Paulo. Eu sou Jesus de Nazaré, que então você está perseguindo. Você está perseguindo não os meus ensinamentos, você está perseguindo os meus escolhidos. Você está perseguindo aos meus seguidores. Simplesmente isso. Porém, esse Paulo, ali em Atos, Sheik, é um livro histórico. Não foi escrito por Paulo. Ali foi escrito pelo Dr. Lucas e foi escrito depois da morte do apóstolo Paulo. E como o senhor sabe muito bem, da qual o senhor tem gravado vídeos para o YouTube, mostrando erros nos livros históricos que vocês e o mundo chama de Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos. O senhor tem visto erros ali, eu também sei de todos os erros ali, tanto que eu não uso esses livros. Eu não uso os Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali é uma história, e cada um conta a história da sua forma. Eu uso as 14 epístolas do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus, porque ali é o evangelho da incircuncisão, ali é o evangelho da graça. Ali foi revelado diretamente a Deus, da qual o apóstolo Paulo esteve no paraíso, no terceiro céu, e Deus ensinou ele o que ele tinha que falar. Tanto que depois daquela aparição ali em Atos 22, Paulo foi direcionado até Damasco, na casa de Ananias. Ele permaneceu com os apóstolos durante um período de tempo que eu não sei, ninguém sabe, tá? E nesse período de tempo, o apóstolo Paulo batizou, o apóstolo Paulo jejuou, o apóstolo Paulo raspou a cabeça, o apóstolo Paulo fez votos e tantas outras práticas que os judeus faziam e fazem até os dias de hoje. Porque para os judeus a lei ainda continua, porém, segundo o apóstolo Paulo ele escreveu, o fim da lei foi Cristo. Isso é outro assunto. Então, o que acontece?
Depois disso tudo, que ele teve aquele encontro, que ele foi restaurado em parte das suas vistas, ele permaneceu com os apóstolos, ele batizou, ele subiu a monte, ele fez rituais da lei mosaica, da Torá. Depois disso, ele foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. E Jesus, o ressuscitado, falou para ele: ô Paulo, eu não te chamei para batizar, eu não te chamei para raspar a cabeça, eu não te chamei para jejuar, eu te chamei para trazer à minha mente os meus conselhos aos meus filhos, ao mundo, aos predestinados. E em Romanos 7,4, carta do apóstolo Paulo a Roma, no capítulo 7, no versículo 4, diz bem assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei de Moisés, a Torá, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, não mais do de Nazaré, não mais do filho de Maria, não mais do filho do carpinteiro, não mais da descendência do rei Davi, da tribo de Benjamim, mas daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Ele está deixando bem claro aqui, Sheik, que ele foi chamado não para continuar os ensinamentos de Jesus de Nazaré, porque os ensinamentos de Jesus de Nazaré teve um começo e um fim. O fim foi quando ele morreu e ressuscitou, porque Jesus de Nazaré, ele não ensinou nada. Não tem nada de ensinamento de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele veio cumprir a lei para o povo judaico, para o povo hebreu. Só Jesus de Nazaré, ou seja, Deus encarnou num corpo que se chamou Jesus Cristo, e esse era o Cordeiro perfeito, que morreu pelos pecados dos predestinados. O apóstolo Paulo, em 2 de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 16 e 19, ele escreve assim, ó, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 16 e 19, diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Jesus Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Não conhecemos deste modo. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo. Eu vou ler de novo para você entender melhor. 2 de Coríntios 5:16. 16. Assim que daqui por adiante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Ou seja, ele está explicando aos coríntios, Jesus não é mais o descendente de Davi. Jesus não é mais o filho do carpinteiro, não é mais o filho de Maria, ele agora é Deus sobre todos. Ele, Coríntios, o apóstolo Paulo falando, ele me encarregou de escrever e ensinar e explicar as verdades de Deus. Porque ele viveu, Jesus de Nazaré, ele viveu num pacto de sombras, de condenação e morte, que era a lei. Porém, agora ele me encarregou de trazer uma mensagem específica para toda a humanidade, da qual o justo vive pela fé. O justo crer com a mente e confessa com a boca aquilo que já foi feito na cruz do Calvário por Jesus de Nazaré. Hoje ele não é mais o Nazareno, hoje ele é Deus sobre todos. E no versículo 19, diz assim: isto é, Deus estava em Jesus Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, Deus encarnou num corpo que se chamou
Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, ou Jesus, filho de Maria, ou Jesus, o filho do carpinteiro, seja como queira chamá-lo. Porém, hoje, ou seja, há mais de 2000 anos, o apóstolo Paulo escrevendo, falando e ensinando, disse: ele não é mais o de Nazaré, ele agora é Deus sobre todos. Mais uma, Sheik. Primeira epístola de Paulo ao seu filho na fé, chamado Timóteo. Primeira epístola de Timóteo, de Paulo escrevendo a Timóteo. Primeira de Timóteo 3,16. Diz assim, ó. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, grande é o mistério da graça. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Olha só, grande é o mistério da graça, isso é um mistério. Para entender, tem que Deus o revelar. Deus se manifestou em carne, em quem? Em Jesus de Nazaré. Porém, hoje ele não é mais Jesus de Nazaré. Hoje ele é Deus sobre todos. Hoje ele é o ressuscitado que apareceu ao apóstolo Paulo e o encomendou ele de escrever o evangelho da incircuncisão. Vamos voltar para Roma. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 4, no seu versículo 24 e 25. Romanos 4, 24 a 25. Diz assim, ó, 24. Mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos. Romanos 4, 24. Mas também, 24, mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, Deus estava em Jesus Cristo. Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. O nome que está acima de todo nome, da qual o apóstolo Paulo escreveu. O nome que está acima de todo nome. Vamos para 2 de Coríntios 11, 2 de Coríntios 11, 1 a 4. 2 de Coríntios 11, 1 a 4. Sede, 2 de Coríntios 11 a 4. Diz assim: Quisera eu que me suportasse um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Porque vós tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que é em Cristo. 4. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro evangelho, que não abraçastes, com razão o sofrereis. Vou destacar de novo o versículo 4, Sheik. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, qual é esse outro Jesus, Sheik? Eu não falei para o senhor que tem dois Jesus? Tem o Jesus de Nazaré e tem o Jesus ressuscitado.
Quem é esse outro Jesus que Paulo está falando? Paulo está falando do Jesus de Nazaré, porque Pedro, Tiago, João e os demais discípulos, eles continuavam anunciando, pregando e ensinando aquilo que eles aprenderam de Jesus de Nazaré. Porém, Sheik, a ordem de Jesus de Nazaré foi: vocês não devem ir ou não vão na direção de outros povos, permanecer apenas em Jerusalém. E quando Jesus de Nazaré morre e ressuscita, Sheik, ele disse: tudo está consumado, ou consumado és. E a lei de Moisés, ela teve o fim, porque Jesus veio para cumprir a lei. Só ele poderia cumprir a lei. A lei teve um começo e um fim, e acabou. Porém, os discípulos de Jesus de Nazaré seguiam pregando um outro Jesus, ao contrário de Paulo. Paulo pregava as boas notícias da salvação, as boas notícias do reino de Deus, que já estamos no reino de Deus. Porém, os outros discípulos, eles pregavam os princípios elementares da doutrina de Cristo, que Paulo disse em Hebreus 6:1, que temos que deixá-las. Aquilo teve um valor, teve uma validade, porém ela encerrou na cruz do Calvário. Pregar outro Jesus que não temos pregado. Nós não temos pregado. Nós quem? Paulo e o seu grupo, Paulo e seus discípulos. Ou se recebeis outro espírito. Que espírito é esse? Espírito aqui o apóstolo Paulo está colocando não como um ser abstrato, em si, como uma outra doutrina. Se alguém está pregando uma outra doutrina, não recebais. Ou outro evangelho, que não abraçaste, com razão sofrereis. Aquele evangelho, aqueles ditos, aquelas palavras de Jesus de Nazaré, encerrou na cruz do Calvário, Sheik. Aquilo acabou. Aquilo não tem mais validade. O que vale há 2000 anos são as palavras inefáveis do apóstolo Paulo. 2 de Coríntios, no capítulo 11, 1-4. Eu li agora. Sheik, o senhor não vai aceitar e não vai entender, porque o senhor foi criado numa doutrina totalmente oposta e diferente do cristianismo. O senhor tem que entender isso. Ao apóstolo Paulo foi confiado o evangelho da incircuncisão, ou seja, o evangelho da graça. Ao apóstolo Paulo foi revelado os mistérios que a nenhum profeta foi revelado, a nenhum discípulo foi revelado. Quando o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ou seja, ao paraíso, onde habita Deus, Deus chegou para o apóstolo Paulo e falou assim: Paulo, quando eu estive manifestado naquele corpo que se chamou Jesus de Nazaré, eu destruí o diabo, eu aniquilei o pecado, eu encerrei com a lei de Moisés, eu aperfeiçoei os meus filhos, santifiquei os meus filhos, fiz eles um espírito comigo. Quando eu estive naquele corpo chamado Jesus de Nazaré, Paulo, eu reconciliei o mundo. Sheik, isso é graça. Ele falou para o apóstolo Paulo, Jesus o ressuscitado: Paulo, hoje o homem não vive mais de ordenanças, de obras, de práticas da lei mosaica, de rituais, de cerimônias. Hoje o homem, os meus filhos predestinados, os escolhidos, os justos, feitos santos, eles hoje vivem pela fé. Eles são abençoados. Sheik, chamar uma pessoa, dizer para uma pessoa, Deus te abençoe, isso é errado há mais de 2000 anos.
Porque o contrário de bênção é maldição. Quando eu falo assim, Deus te abençoe, eu estou dizendo, você é um amaldiçoado. Jesus, o ressuscitado, falou para o apóstolo Paulo no paraíso: Paulo, os meus filhos são abençoados, são prósperos, são ricos, são curados. Os meus filhos são um espírito, eles não são a carne. A carne apenas veste o espírito para ter um propósito na terra. E tantas outras coisas, Sheik. Então o apóstolo Paulo, ele é o homem que Deus escolheu para trazer o evangelho. Evangelho significa as boas notícias. Paulo ensinou que não existe inferno, não existe pecado, não existe mais diabo e nem demônio, porque o diabo, os demônios na cruz do Calvário foram destruídos para sempre. Hoje, sabe quem é o diabo na terra? É a minha carne, é a sua carne, porque se a gente não cuidar dela, ela é capaz de fazer coisas que ninguém acredita. Simplesmente isso, Sheik. Então o evangelho que o apóstolo Paulo escreveu, ali está contido a mente de Deus. E o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça, é o poder de Deus para todo aquele que crê. E só crê nesse evangelho que é um predestinado, que é um filho, que é um escolhido, quem foi chamado para essa glória. Quem não é, não adianta. Neste mundo chamado graça, ali a religião não tem valor. Ali os dogmas não têm valor, as cerimônias, as doutrinas dos homens, os preceitos, os ensinamentos dos homens não têm valor. O que prevalece e vale ali, o que tem valor ali, é a mente de Deus, que é o próprio evangelho. Simplesmente isso. Então o Senhor não precisa trazer para mim passagens dos livros históricos. Eu quero que o Senhor entre sim. Se o senhor vier conversar comigo sobre o apóstolo Paulo, dentro das cartas do apóstolo Paulo, aí sim, aí fica bom o assunto. Agora, o senhor trazer passagens de livros históricos, como Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, são livros históricos, Sheik. E nós sabemos muito bem que no Concílio de Nicéia, certo? Ali tantas coisas foi mudada naqueles livros históricos. Porém, nas cartas do apóstolo Paulo, nunca ninguém colocou o dedo, nem a caneta e nem a pena. Sabe por quê? Porque aquilo ficou guardado, ficou selado para os predestinados entenderem um dia. Porque um dia viria alguém que ia explicar sobre o evangelho da incircuncisão, porque o apóstolo Paulo disse: eu lancei o fundamento é o evangelho da graça, porém outro edifica em cima deste fundamento. E houve uma pessoa nos nossos dias que explicou o fundamento. E essa pessoa se chamou apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. A última manifestação de Deus. Jesus Cristo já voltou na pessoa de José Luiz de Jesus Miranda. José Luiz de Jesus Miranda foi a encarnação no ano de 2000 de Jesus Cristo. Jesus Cristo já voltou pela segunda vez, ficou no mundo edificando a igreja. Durante 40 anos ele edificou a igreja está edificada. E em breve, num piscar de olhos, Sheik, nós vamos ter nossos corpos transformados, vamos atravessar paredes, vamos voar, vamos ser no corpo imortais, porque no espírito já somos imortais. Abba, Pai, e eu louvo ao meu Senhor Jesus Cristo, Deus sobre todos, e ele me fez, Sheik. Ele falou para o apóstolo Paulo, quando Paulo teve o encontro com ele no paraíso: Paulo, os meus filhos são deuses, eu sou o Deus criador de tudo, e os meus filhos são deuses com D minúscula. Agora eu vou usar o livro histórico do qual o Senhor tem usado. Lá em João, se não me engano, em João 8,32, diz assim: vós, Jesus Nazaré dizendo, como está escrito, vós sois deuses. Vós sois deuses. E isso está escrito nos Salmos, que o rei Davi escreveu no Salmo 82. Vós sois deuses, filhos do Altíssimo, Abba, Pai.
Sheik, a minha identidade espiritual é essa. Eu sou um Deus no espírito, porém em carne eu sou um Satanás, eu sou um diabo em carne. Por isso que vai vir a transformação dos corpos e eu vou ter um corpo glorificado, igual o corpo do meu Senhor Jesus Cristo, Abba Pai. Eu sou um Deus, eu sou um abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais, como está escrito em Efésios 1:3 e Gálatas 3:9, Abba Pai. Eu sou um predestinado. Eu tenho anjos que me guardam, que me servem, que me protegem, que me defendem, que me curam e que me conduzem em triunfo, Abba Pai. Eu sou um só espírito com o Senhor. O Espírito de Deus está integrado ao meu espírito. Eu sou um só espírito com Deus. Eu sou um salvo, sempre salvo. Eu já estou salvo. Quando eu vim a esse mundo, quando o meu espírito encarnou neste corpo, que o meu pai e a minha mãe registrou como Gildo Gomes, eu já vim salvo, Abba Pai. Simplesmente eu estou hoje vivendo e aprendendo e lembrando do evangelho que já tinha sido pregado na eternidade, Abba Pai. Eu sou um espírito justo feito perfeito. Eu estou assentado em lugares celestiais juntamente com Cristo Jesus. Tenho anjos que me servem e que me guardam. Sheik, quando Paulo esteve no paraíso com o apóstolo, quando Paulo esteve no paraíso com Jesus, o ressuscitado, Jesus falou para ele: Paulo, lá na terra tem dois tipos de pessoas, hein? Lá tem os filhos, os meus filhos, e tem os filhos de Satanás. Porque o diabo, Paulo, eu destruí ele na cruz do Calvário. Porém, ele tem filhos. Os filhos dele são corpo e alma. Morre e deixa de existir. Porém, os meus filhos, da qual, Paulo, você é um, eles são corpo, alma e espírito. O corpo, um dia, de alguns vão morrer, Paulo, e outros não vão porque vão ser transformados. Porém, o espírito é eterno, é meu, Abba Pai. Ele falou mais ainda para Paulo, Sheik, lá no paraíso, falou assim: Paulo, o primeiro homem da qual eu criei, que se chamou Adão, aquele foi o corpo da qual eu peguei Lúcifer e botei dentro. O primeiro homem se chamou Satanás. O primeiro homem fez uma desgraça no mundo, porque eu quis que assim fosse. Porém, o segundo homem, que foi eu mesmo, Paulo, na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, o segundo Adão, reconciliou vocês para todo sempre. Abba Pai. Sheik, isso são os mistérios da graça que foram revelado ao apóstolo Paulo, e da qual eu sou imitador de Paulo, seguidor da doutrina de Paulo, seguidor do evangelho, vivo o evangelho, cumpro o evangelho, falo do evangelho, e o evangelho é a minha vida, porque o evangelho da graça, não é aquele evangelho que está em Mateus, Marcos, Lucas e João, aquilo não é evangelho, aquilo é história mal contada de Jesus de Nazaré. O evangelho está contido de Romanos a Hebreus, e eu sou um abençoado. Eu vivo desse evangelho. Esse evangelho é o meu sangue, é a minha energia, é a minha vida, Abba Pai. Porém, Sheik, eu não estou em colapso, eu estou reinando em vida. Quem está em colapso é o mundo que vive de rudimentos de obras mortas, que vive de ordenanças dos homens, de dogmas, de cerimônias que para nada têm valor, como escreveu o apóstolo Paulo aos Colossenses. Não tem valor quanto à graça, não tem valor para Deus, porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele consumou todas as coisas. E hoje que eu digo, há mais de 2000 anos, os filhos de Deus vivem reinando em vida, no descanso. Prepararam para mim um banquete, e eu sento e como das melhores coisas e bebo, Abba Pai. Não preciso fazer obras, Abba Pai. Eu não sou um pecador. Jesus no paraíso, Jesus ressuscitado, falou para o apóstolo Paulo: Paulo, não existe mais pecado, existem as obras da carne. Quem mata
é assassino e não pecador. Quem rouba, rouba é ladrão e não pecador. Meus filhos são perfeitos, abençoados e prósperos. Isso, Sheik, é a verdade. Isso é evangelho. Isso é rumo à transformação dos corpos. Isso é renovação de mente. Isso é uma boa notícia. Saber que não existe pecado, não existe diabo, não existe inferno, não existe nada de ruim, existe a reconciliação, existe a paz, o amor e a vida. Eu vivo os melhores dias da minha vida, os dias do Filho de Deus, Abba Pai, e estou assentado em lugares celestiais. Não preciso de ordenanças, não preciso de dogmas, de mandamentos, não preciso de rituais. Eu preciso sim do evangelho, da incircuncisão, da graça de Deus, que é o poder de Deus para eu poder reinar em vida. E reino em vida sobre todas e qualquer circunstância. Abba, Pai, melhor dia para vocês em Moçambique, rumo à transformação do meu corpo e que essa palavra de vida venha renovar também o conhecimento de vocês, Abba, Pai. Porém, Jesus de Nazaré foi um véu, um corpo que vestiu a Deus. E hoje, ou seja, há 2000 anos, quem prevalece é Jesus o ressuscitado, aquele que apareceu ao apóstolo Paulo, aquele que encarregou o apóstolo Paulo para escrever o evangelho, que é o poder de Deus. Sheik, eu honro ao meu diploma de doutor em teologia paulina. Ainda não apareceu nenhuma religião, nenhum líder que fizesse eu me calar, porque eu estou convicto e certo da minha crença no poder de Deus. Abba, Pai, melhor dia para vocês, doutor Dom Gildo Gomes. Abba, Pai. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Dr. Gildo Gomes, boa tarde, bom dia, boa noite, de acordo com o horário que vai escutar a nossa intervenção. Doutor, estamos mais uma vez aqui, apesar de termos dado por encerrado a conversa, mas gostava eu de lhe segredar alguma coisa. Doutor, nós somos experientes sem querermos nos vangloriar. Se estivermos a nos vangloriar, que Deus nos perdoe. Mas nós somos experientes na matéria e logo à sua entrada, quando o Dr. Gildo Gomes contactou-nos, eu disse para os meus colegas que, depois de 2, 3 perguntas, acho, ou depois de 2 perguntas, eu disse para os colegas que, colegas, nós temos que deixar de responder este irmão, porque ele tem outros objetivos. Ele não está com o objetivo de aceitar o Islã, mas sim tem outros objetivos por detrás. Quais? De debater com a caravana de Dawa. Portanto, vamos deixar. Mas os companheiros disseram que vamos dar mais uma chance, ou vamos dar chance a este irmão, que é para ver até onde ele vai. E assim aconteceu. Mas nós estávamos cientes da situação e sabíamos com quem estamos a lidar. Sabíamos que não estamos a lidar com alguém que quer aceitar o Islã, não. Mas sim sabíamos, ou eu já havia alertado os meus colegas, que estamos a lidar com alguém que está para, digamos, debater, não é? Está para espionar, está para medir a nossa capacidade teológica, se calhar. Mas, em todo caso, já se confirmou. Os meus colegas, pelo menos até aqui, já começam a acreditar naquilo que eu havia dito. E a outra coisa, o áudio do Dr. Gildo Gomes foi longo, não é? Mas eu, graças a Deus, que escutei todo ele. A outra coisa é que o Dr. Gildo Gomes disse que se alguém lhe provar que Paulo foi um falsário, vai rasgar o diploma. Eu penso que não vamos entrar até lá. O diploma é muito seu. Doutor é doutor, não é? Não sabemos por onde é que passou para adquirir este diploma. Não podemos ser nós o motivo
não é, do desaparecimento do seu diploma. Guarde o seu diploma, fique com o seu diploma, pois o doutor, desde o dia em que se tornou doutor, é doutor e será doutor, não é? Até a morte. Portanto, não precisa chegarmos a este extremo, não é? Não precisa chegarmos a este extremo até de rasgar o diploma, porque estaríamos nós a confrontar. Quer dizer, aqui entram muitas interpretações. Portanto, fique com seu diploma, Dr. Gildo Gomes. Nós já passamos a saber que, de facto, o Dr. Gildo Gomes é doutor. Então, não se preocupe, não é? Não precisa rasgar o seu diploma, Dr. Gildo Gomes, está certo? Mais uma coisa, Dr. Gildo Gomes disse-me que eu usei o livro histórico, não é, para provar que o que veio a Paulo foi Jesus de Nazaré. Dr. Gildo Gomes disse que tinha que provar através de livros, nesse caso das epístolas do próprio Paulo, e não através de livros históricos, porque o doutor não acredita no Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Bom, doutor esqueceu uma coisa quando afirmou assim. Doutor esqueceu que no seu primeiro áudio, ou no áudio, não no primeiro, mas sim no áudio que o doutor dá esta questão de se Paulo era falsário ou não, o doutor contou esta passagem da conversão de Paulo, que Paulo ia a caminho de Damasco e apareceu-lhe o Jesus, o ressuscitado. Mas o doutor não citou o livro e o capítulo, isto é, o capítulo, assim como o versículo. Só que, graças a Deus, nós conhecemos, quando alguém começa com uma conversa bíblica, graças a Deus, a gente logo nota que esta pessoa está a falar a respeito do livro X e capítulo X, versículo X. A gente já tem isso na mente. Por isso, quando o doutor falou da conversão de Paulo, eu logo soube que o doutor está a falar de Atos dos Apóstolos. E este Ato dos Apóstolos, ou o Ato dos Apóstolos, é que relata a conversão a caminho de Damasco, relata a conversão de Paulo para o cristianismo, né? Aqui o doutor usou o livro histórico, neste caso o Atos. O que eu fiz não foi usar o livro histórico, foi mostrar ao doutor que o episódio que contou encontra-se no Atos. E foi lá onde o doutor foi se chocar com o próprio Paulo, né? Porque Paulo disse que quem lhe apareceu foi Jesus de Nazareno. E o doutor disse que o que apareceu a Paulo não é Jesus de Nazareno, mas sim um Jesus ressuscitado, um outro Jesus. Então, aqui Paulo mostrou que o doutor Gildo Gomes não conhece a Paulo, não conhece a ele, né? Paulo mostrou-lhe isso, né? E depois, quando me fala de Lucas, que quem relatou este livro é Lucas, o doutor esqueceu que Lucas foi um companheiro de Paulo. Isso todo mundo sabe, não é? Ou então muitas pessoas sabem que Lucas foi um companheiro de Paulo, discípulo de Paulo, né? Portanto, aqui no Atos 22, Lucas relata palavras de Paulo. O que Paulo disse? O que Paulo disse? Portanto, não vejo aqui nenhum problema. O que vejo é que o doutor sente-se agora encurralado, porque nós respondemos a sua pergunta, que é se Paulo era falsário ou não. Nós respondemos a sua pergunta e o doutor já sente-se, digamos, mal em aceitar o Islã, porque este foi um desafio, não é? E o doutor sente-se mal neste momento. Mas, em todo caso, eu vou ainda falar-lhe sobre este livro de Atos. O livro de Atos, que fala da conversão de Paulo, você vai notar uma divergência nesta conversão. E você vai notar que, na verdade, esta conversão não foi verídica, não foi verdadeira. Por quê? No Atos 22, versículo 7 a 9, diz assim: Paulo diz: E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 8 diz: E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me:
eu sou Jesus, o Nazareno, e a quem tu persegues. Versículo 9 diz: e os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Portanto, aqui diz que os companheiros que estavam com Paulo, não ouviram a voz de Jesus. Vamos para Atos 9, versículo 4 até 7. Diz assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 6 diz: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Versículo 7 diz: e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Já viu a contradição agora da conversão do próprio Paulo? Está a começar aqui a história. A história aqui está a começar mal. Por um lado, o mesmo livro, não saltei para outro livro, o mesmo livro, Atos dos Apóstolos, o mesmo livro. Por um lado diz que os que estavam com Paulo ouviram a voz de Jesus. E outro lado diz, os que estavam com Paulo não ouviram a voz de Jesus. Onde é que está a verdade? Afinal de contas, os que estavam com Paulo ouviram ou não ouviram a voz de Jesus? Mas bom, como não quero, eu disse que este assunto já dei por encerrado, apenas estou a mostrar ao Dr. Gildo Gomes que há aqui uma contradição terrível sobre a conversão de Paulo. Conclusão é que Paulo não se converteu, na verdade. Paulo não se converteu. E não lhe apareceu nenhum Jesus. E o doutor Gildo Gomes disse que tudo o que Paulo falou, por isso que o senhor acredita nas epístolas de Paulo, porque o que ele falou foi algo inspirado por Deus. Eu vou lhe mostrar aqui só um versículo para ver que nem tudo que Paulo falou foi inspirado por Deus. E eu até não tenho a certeza se de facto teve alguma inspiração de Deus, né? 1 Coríntios 7, versículo 12, diz assim: mas aos outros digo eu, não o Senhor. Aos outros digo eu, não o Senhor. Aqui Paulo está a dar o seu parecer, está a dizer claramente que aos outros eu é que digo, não tenho inspiração do Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Este foi o parecer de Paulo. Como se não bastasse, vamos para o versículo 25, diz assim: ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Sublinha esta palavra: dou o meu parecer. Não tenho mandamento do Senhor. Mas o Dr. Gildo diz que tudo, confia nestas 14 cartas porque foi uma inspiração de Deus. Não. E eu quero lhe dizer que Paulo foi um ser humano. E quando ele põe o seu parecer entre as palavras de Deus, é para estas palavras terem credibilidade ou deixarem de ter credibilidade. Porque o próprio Paulo diz no Romanos 3, versículo 4, que de maneira nenhuma sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se todo homem é mentiroso, então as palavras de Paulo não podem ter credibilidade, não é? Só palavras de Deus é que podem ter credibilidade. Se você for a descer mais para Romanos 3, versículo 7, Paulo diz: mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou ainda julgado também como pecador. Escute bem, Paulo está a dizer: mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou ainda julgado também como pecador. Como é que você percebe estas palavras, doutor? Estas palavras de Paulo está a dizer que ele usou a mentira para fazer sobressair a verdade de Deus. Usou a mentira.
Então, quando Paulo, quer dizer, nós não precisamos de usar mentira para fazer sobressair a palavra de Deus. Portanto, já que o doutor disse para lhe mostrar que Deus que Paulo foi um falsário, aí está o Romanos 3, versículo 7. Paulo está a dizer que através da sua mentira fez sobressair a verdade de Deus. Portanto, quer rasgar o diploma, rasgue. Se não quiser rasgar o diploma, guarde para ser chamado ainda doutor. Aliás, mesmo se rasgar, ninguém vai, isto é, se o doutoramento já se tornou público, então ninguém vai deixar de lhe chamar de doutor. Portanto, resumidamente, a gente está aqui a dizer que doutor Gildo Gomes, nós já respondemos essa questão da falsidade de Paulo. Nós dissemos que Jesus, quando saía da face da terra, deixou instruções com os seus discípulos. Não há de encontrar nenhum versículo dentro da Bíblia onde Jesus prediz a vinda de Paulo, mas sim prediz a vinda de um Consolador. Assim como o doutor respondeu que este Consolador refere-se a Muhammad, que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre ele. Né? E não só, Jesus deixou estas instruções de acordo com os livros digamos, canônicos, de acordo com os livros bíblicos. O próprio João que eu li no vídeo anterior, no áudio anterior, Jesus deixa instruções para dizer que devem dar continuidade com o evangelho que eu estou a deixar, com o ensinamento, com a boa nova que eu estou a deixar, porque é esta boa nova que vai salvar as pessoas, não é? E qual era a boa nova? A boa nova era acreditar em Jesus como um enviado de Deus e acreditar que há um só Deus. Há um só Deus. E veja o que o próprio Paulo, na primeira Timóteo, né? Penso que é isto, primeira carta aos Timóteos 2, versículo 5. O que ele diz? Ele diz assim, porque há um só Deus, Paulo que está a dizer. Quem está a dizer isso é Paulo, já não é livro histórico, não. Porque o Senhor aqui andou a dizer Jesus é Deus, mas veja o que o próprio seu líder Paulo está a dizer. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é homem. Jesus Cristo é homem. Portanto, Jesus não é Deus, Jesus é homem. Se você for a ler Números 23, versículo 19, diz, Deus não é homem. Portanto, este já é um outro assunto, né? E nós não vamos tocar nesse assunto se Jesus é Deus ou não é Deus, mas só estou para lhe fazer perceber aqui que o ensinamento que Jesus Cristo deixou é este ensinamento que vai dar, sim senhor, salvação às pessoas. Não é ensinamento de Paulo. O ensinamento de Paulo vai fazer com que as pessoas entrem para o inferno. Percam-se. Por quê? Porque é um ensinamento que vai contra o ensinamento de Jesus Cristo. Portanto, aqui está, isto é, já provamos, não é? Vou continuar a dizer isso, já provamos que Paulo, na verdade, não veio divulgar a verdade. E quem segue Paulo, sem dúvidas, estão na mesma senda. Dr. Gildo Gomes, mais uma vez, eu digo que já encerramos com este assunto. Muito obrigado por ter nos contactado e por ter nos preferido, não é? E a qualquer momento a gente volta a cruzar nesta caminhada, mas pelo menos mostrou com clarividência que o seu juramento, neste caso, o seu desafio que deixou ficar na pergunta última, que era se for respondida esta pergunta, aceitará o Islã, era apenas uma forma de poder testar, se calhar, a nossa capacidade teológica. E nós, graças a Deus, conseguimos responder e damos por encerrado este assunto até uma outra ocasião, se Deus exaltado seja quiser. Obrigado, Dr. Gildo Gomes. Daqui falou a caravana de Da'wa a partir de Moçambique, país de paz, país que a todo custo tem lutado para preservar esta mesma paz
um país de liberdade religiosa, um país, digamos, laico, um país que, graças a Deus, as congregações religiosas, ou então as confissões religiosas, professam as suas religiões sem nenhum impedimento e sem nenhum problema. E acreditamos que o Brasil também é da mesma linhagem e queremos pedir a Deus para que continuemos a saborear e continuemos a viver, não é, esta tranquilidade interreligiosa, continuemos a nos amar, continuemos a ter conversas saudáveis, conversas construtivas e sem causarmos nenhum ferimento à religião de ninguém. Falarmos em ferimentos, quero aqui endereçar as minhas sinceras desculpas, não é, ao Dr. Gildo Gomes, visto que é digamos, apologista, não é, da doutrina paulina. Quero aqui pedir sinceras desculpas por ter respondido com esta frontalidade, não é? Mas o objetivo não era desprezar aquilo que é a sua fé, não, mas sim responder. O objetivo maior era responder à sua questão. Portanto, cada qual é livre, cada um é livre de acreditar naquilo que acredita. Ponto final e muito obrigado. Até a próxima ocasião, se Deus quiser. Assalamu alaikum, Sheikh. Aqui é o seu irmão Gildo Gomes, do Brasil. Apenas irmão Gildo Gomes. Sheikh, durante esses dias que tivemos aquela conversa sobre a pergunta que eu fiz ao irmão e a resposta que o irmão também me concedeu sobre o apóstolo Paulo, eu pensei nas suas respostas, nas suas afirmações, no seu parecer, e cheguei a uma conclusão, que o irmão está certo. Está certo no aspecto sobre o apóstolo Paulo, daquilo que está em suas cartas, que ali tem a mentira. Ali não tem a verdade. Ali tem uma controvérsia. Em certas partes, o apóstolo Paulo fala que você não tem pecado, já em outras ele fala que você tem pecado. Em outras ele fala que existe um Deus, em outras ele já fala que tem um Deus Pai e um Deus Filho. Então, Sheikh, eu quero, em primeiro lugar, uma coisa que o ser humano deve colocar sempre à frente de tudo, é a sua humildade. Quando nós estamos errados, estamos errados. Porém, quando estamos certos, estamos certos. E eu pensei e repensei, como eu falei com o senhor, eu me tornei cristão há 35 anos. Eu fui o pastor mais novo, com 15 anos de idade. O senhor deve conhecer a Igreja Universal do Reino de Deus, do Bispo Edir Macedo. Aí em Moçambique tem essa igreja. Com 15 anos eu era pastor nesse ministério. Depois eu fui da igreja Assembleia de Deus. E depois eu conheci os Tratados da Graça de Deus, que é outra visão cristã que tem pelo mundo. E como eu falei para o senhor em outros áudios, eu vou repetir nesse. A Bíblia é um livro muito perigoso, porque a Bíblia ela não contém a verdade, ela não é a verdade. Eu vou te provar isso, o senhor já sabe, mas eu vou mostrar mais ainda. No capítulo 53 do livro de Isaías, no seu versículo 4 e 5, Sheikh, está escrito bem assim, ó. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus de Nazaré, ou Jesus Cristo. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sheik aqui está dizendo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para encerrar com a enfermidade, com as doenças. Porque está escrito, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Eu vou te provar que isso é uma mentira. A minha mãe, ela teve um câncer há muitos anos, que ela já faleceu, tem mais de 30 anos. Tem 30 anos que ela faleceu. E ela ficou, para bem dizer, 3 anos de hospital em hospital com um câncer, Sheik, que comeu, que corroeu os ossos dela, os tecidos, os tendões. Ela ficou podre. Ela se quebrou toda em cima de uma cama porque o câncer comeu ela toda. E a minha mãe era uma cristã da Assembleia de Deus. E eles ensinavam e ensinam que Jesus levou nossas enfermidades, que não existe mais enfermidade. Porque eles estão baseados nesse livro aqui de Isaías 53 e na carta do apóstolo Pedro também, que repete a mesma passagem. Continuando, Sheik, te relatando os enganos que tem nesse livro chamado Bíblia, no livro histórico que chamam de Evangelho, de João, no capítulo 20 e no versículo 22 e 23, diz bem assim, que Jesus assoprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Aí em Atos dos Apóstolos, livro histórico de Atos, no capítulo 1 e no versículo 4 a 8, está escrito que Jesus mandou os discípulos esperar em Jerusalém, que seria no dia de Pentecostes, para buscar o Espírito Santo. Deu para entender, Sheik? Deu para perceber o conflito? Em João, Jesus ainda estava na terra, segundo o que está escrito, ele assoprou o Espírito. Então, se ele assoprou, as pessoas receberam o Espírito. E depois diz em Atos que eles estavam buscando o Espírito. Afinal das contas, eles receberam em João ou não receberam em João? É aquela passagem, ou melhor, é aquele vídeo que o senhor gravou lá no YouTube, que o senhor fala sobre João Batista, que João Batista batiza a Jesus, depois os discípulos vão procurar João Batista no cárcere. O senhor sabe de qual vídeo eu estou falando. Então, Sheik, é muita mentira, é muito engano. E eu fui enganado, Sheik, durante 35 anos. Tanto que eu estudei. Para quê? Não para confrontar ninguém, não para ser melhor do que ninguém, mas sim para conhecer a verdade na sua totalidade, para não ser enganado e não enganar a ninguém. Naquele áudio que o senhor disse que eu estava investigando o Islã, sim, investigando no sentido de conhecer a verdade, investigando no sentido de ver se o Islã é a verdade, investigando no sentido de ver se os muçulmanos estão no caminho da verdade, porque se os muçulmanos estão no caminho da verdade e se o Islã é a verdade, eu quero estar no meio dos muçulmanos, eu quero ser um muçulmano, eu quero viver o islamismo. Neste sentido, eu não estou investigando o Islã para confrontar o Islã, para ser melhor do que o sheik, melhor do que os irmãos muçulmanos, de forma alguma. Jamais vou fazer isso. Eu investiguei, um certo tempo atrás, os judeus. Os judeus para mim não servem. O que eles vivem, o que eles pregam, para mim não tem valor, de forma alguma. Aí eu conheci o Islã através de certos canais no YouTube e comecei assim a investigar no sentido de ver se é a verdade, se estão na verdade, se eu estou errado ou se o islamismo que está certo, se o cristianismo está errado ou se o islamismo que está certo. Então eu investiguei neste sentido. Eu não sou um infiltrado, nunca fui um infiltrado no meio
do islamismo, dos irmãos muçulmanos, de forma alguma. Agora, nossas conversas que tivemos, as perguntas que eu fiz ao irmão, eu tinha que fazer essas perguntas. Por quê? Porque são 35 anos dentro de um sistema chamado cristianismo, estudando a Bíblia, pregando a Bíblia, ensinando a Bíblia. E será mesmo que eu estava na mentira? Será que o que eu estava pregando para as pessoas, ensinando, era mentira? Por isso que eu procurei o islamismo, procurei pessoas dentro do Islã capacitadas, formadas no conhecimento para poder me responder as minhas perguntas, as minhas indagações. Por isso, Sheikh, que eu procurei o irmão. E o irmão, graças a Deus, me respondeu muitas perguntas. Tem outras? Claro que sim, são 35 anos, mas as perguntas que eu fiz ao irmão e o irmão me respondeu, já foi o suficiente para mim poder entender e compreender que o islamismo é a religião de Deus, que o islamismo é a verdade de Deus, que o islamismo não tem as mãos do homem, e sim tem a aprovação e o decreto de Deus. Então, Sheikh, eu quero neste dia, de primeira mão, pedir perdão ao irmão pelo nosso último áudio e agradecer ao irmão pela paciência, pelo carinho, pelo amor, não só ao irmão, mas outros irmãos também que responderam aos meus questionamentos. E eu quero pedir um favor ao irmão, que o irmão me ensine a ser um verdadeiro muçulmano. Me ensine como eu devo viver o islamismo, praticar o islamismo e ser um verdadeiro servo de Alá. Eu peço isso ao irmão. Como eu falei, eu fui 35 anos do cristianismo, eu sou, ou melhor, eu fui pastor evangélico. Eu vou tirar uma fotografia da minha credencial, eu vou te enviar, e vou te enviar um vídeo depois sobre o que eu fiz com a minha credencial. Eu fui pastor durante 35 anos, eu preguei, eu ensinei, eu eduquei, porém, eu não estava na verdade. Eu fui verdadeiro, eu fui sincero, eu fui honesto, eu fui transparente com as pessoas. Porém, aquilo que eu usei para levar Deus às pessoas não era o caminho correto, que não era o cristianismo. Ou seja, o cristianismo, a Bíblia, não é o caminho correto. E sobre o apóstolo Paulo, o senhor está certo sim, porque aquela aparição lá que ele narra, que o doutor Lucas escreveu lá em Atos, e depois o próprio apóstolo Paulo já fala nas suas cartas de forma diferente. Vamos deixar isso para lá, sobre Paulo. O senhor está certo, errado estou eu. E eu te peço, novamente eu vou repetir, que o senhor, se o senhor puder, claro, me ensinar a praticar o islamismo, viver o islamismo, ser um verdadeiro muçulmano, um adorador, um servo de Alá. Desde já eu te agradeço pelo seu amor, pela sua paciência, pela sua educação, pelo seu caráter, não só o senhor, mas todos os irmãos aí de Moçambique, que ouviu os meus áudios, que me responderam também e que esteve junto do Senhor. E eu vou repetir novamente, eu nunca quis afrontar o islamismo, nunca quis afrontar o livro chamado Alcorão e nunca quis me levantar contra os irmãos muçulmanos. Pelo contrário, eu amo aos meus irmãos muçulmanos, eu amo ao islamismo, à doutrina islâmica, e amo o que está escrito no Alcorão. E quero ser um muçulmano, eu quero viver de uma forma correta, de uma forma certa, de uma forma verdadeira, de um verdadeiro muçulmano. E quando o senhor ouvir esse áudio e se reportar a mim novamente, me responder,
apenas irmão Gildo. Apenas irmão Gildo. Desde já eu agradeço o Senhor. Um dia em paz para todos nós e que Allah tenha misericórdia de nossas vidas e nos conduza sempre na senda da justiça, no caminho certo, que se chama islamismo. Assalamu alaikum, Gildo Gomes, do Brasil. Assalamu alaikum, Sheikh. Com toda certeza, eu, Gildo Gomes, do Brasil, eu autorizo ao irmão a divulgar este áudio, sim. E se o irmão também quiser, eu gravo um áudio contando a minha experiência no cristianismo, as mentiras que é pregada, que é anunciada, que é ensinada, tudo por causa do dinheiro e por causa do bem-estar de líderes que se chamam servos de Deus. E desde já, o irmão fique à vontade para fazer essa divulgação. Desde já eu agradeço. Assalamu alaikum, Gildo Gomes. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, irmão Gildo Gomes. É com muita satisfação que recebemos estes pronunciamentos vindos de si e este ato de muita coragem. Na verdade, faltam-nos palavras para podermos endereçar, mas em todo caso, nós, junto os meus companheiros, vamos tentar preparar um programa onde o irmão Gildo Gomes vai poder testemunhar a entrada para o Islã de forma, digamos, pública, porque como temos a nossa plataforma que é o Facebook, onde temos transmitido os nossos programas ao vivo, então iremos convidar o irmão Gildo Gomes, que através da nossa ligação via WhatsApp, não é? Não precisa ser imagem, mas sim através da voz. Iremos conversar consigo via WhatsApp e isto será apresentado no Facebook ao vivo, onde iremos na verdade, prontos, deixar o irmão Gildo Gomes para poder tecer algumas palavras e algumas considerações para aqueles que olham prontos para, ou então para aqueles que não querem procurar a verdade, não é? E para aqueles também que são muçulmanos, mas em todo caso estão ainda com algumas dúvidas sobre o Islã. Então o Dr. Gildo Gomes poderá, o irmão Gildo Gomes poderá nos dar uma aula de sapiência e de seguida vai ter que recitar as palavras de juramento, não é? Juramento, nesse caso, o testemunho que fará com que o irmão Gildo Gomes entre para o Islã, não é? Nesse caso são as palavras ditas em árabe, depois em português, ou primeiro em português, depois em árabe. Resumidamente, são palavras que dizem que é o testemunho que Muhammad, assim como Allah, é o único e Muhammad é o mensageiro de Allah. Então, a partir daí, nós, na verdade, temos esta responsabilidade de fazer um acompanhamento a si e, inshallah, se Deus quiser, porque acredito que mais pessoas poderão, através do seu encorajamento, através das suas palavras, mais pessoas poderão aceitar o Islã e conhecerem a verdade. Portanto, é muita alegria, com muita satisfação que recebemos estes dizeres, estes pronunciamentos, estas palavras que encantaram, não é? E emocionaram-nos bastante. Portanto, eu vou entrar ainda em coordenação com os meus companheiros, que é para ver se toda a equipe da Caravana de Dama pode estar ao vivo, ou alguns companheiros da Caravana poderão estar ao vivo para testemunhar este ato, não é? Da entrada para o Islã, entrada do doutor, isto é, do irmão Gildo Gomes. Quem sabe um dia também poderá trilhar por este caminho de teologia islâmica para ser um Sheikh Gildo Gomes, não é? Muito obrigado. Assalamu alaikum, Sheikh. Sheikh, é com muita alegria, satisfação
paz e felicidade que eu ouvi o seu áudio e também ouvi o áudio do outro irmão. Eu não sei se ele também é um sheik, mas o importante é ser um servo de Alá, é estar voltado para a verdade, é procurar caminhar corretamente, amar o próximo, fazer a caridade e, acima de tudo, viver para lá. Sheik, eu estou à disposição, assim que o senhor for preparar essa transmissão que o senhor disse pelo Facebook, o senhor me avisa assim, uns 2 dias antes para me preparar e para ver também se eu vou poder, né, no dia que o senhor for fazer isso, se eu vou poder participar mesmo, né? Mas desde já eu estou à sua disposição, tanto do senhor como de toda a caravana de Daal e dos irmãos muçulmanos. E se o senhor quiser, como eu falei no alto áudio, eu gravo o meu testemunho, como foi a minha vida no cristianismo. As mentiras que eu vi, a corrupção que me rodeou, as mentiras, os enganos, a usurpação no sentido dos líderes, usurpar o povo, e o povo também, né, os membros das igrejas que eu pertenci, uma boa parte, amigos do seu bem-estar, amigos do dinheiro, amigos dos bens materiais e inimigos de Deus. Porque a maioria dessas pessoas, Sheik, que estão, não importa o nome da igreja, seja Assembleia de Deus, seja a Igreja Universal, seja a Nova Vida, não importa. Essas pessoas, vamos colocar um número assim, de 100 pessoas, eu coloco 93 pessoas. Elas estão ali não por amor a Deus, não para aprender a verdade, não para viver de um modo digno daqueles que se chamam cristão. Não, Sheik. Eles estão ali buscando os bens materiais, um bom carro, uma boa casa, um bom emprego, melhores salários. Uns disputam com outros as roupas que vestem. Uns disputam com os outros os lugares bacanas, bonitos que foram, o que adquiriram. Deus para essas pessoas, Sheik, esses 97, é apenas um Deus de troca. Eles não estão ali para um dia poder estar no paraíso, para um dia poder estar com Deus. Tudo para essas pessoas se baseia apenas no mundo físico, na terra, no plano carnal. Eles não querem saber de outra vida. Mas tem ali 7%, Sheik, que são devotos, que procuram andar, viver da forma que agrada a Deus. E eu vi muita coisa, Sheik, e estive no meio desse povo. E eu estou à disposição do irmão. Desde já, eu agradeço o irmão, e assim que o irmão preparar tudo aí, para mim fazer a minha charrada, o senhor me avisa, por gentileza. Desde já, um dia abençoado para nós, um dia em paz, um dia em felicidade, um dia com saúde. E que Alá nos conduza no caminho da justiça e tenha sempre misericórdia de nós. Do seu irmão Gildo Gomes. Assalamu alaikum. Muito bem, irmão Gildo Gomes, agradecemos pela disponibilidade e iremos avisar. Ainda hoje vamos tentar ver o dia e a hora, mas acredito que será mesmo neste final de semana, porque quanto mais rápido formos, melhor será. E quanto ao áudio sobre o testemunho, é pertinente, sim senhor, é na verdade muito importante e é boa ideia. Poderá nos gravar, ou poderá gravar este áudio, que é para
prontos, o mundo também ficar a saber o que é que se passa. E não só, também poderá na live, no direito que a gente vai fazer, iremos dar também esta oportunidade ou então este tempo de poder dar o seu testemunho, não é, daquilo que viu e viveu dentro da igreja durante estes anos todos. E este áudio que vai gravar vai facilitar a circulação, não é, porque nem todos têm Facebook, então com a sua permissão podemos partilhar o áudio que é para as outras pessoas poderem saber também o que é que, na verdade, passa-se por detrás destas congregações religiosas. Desde já, agradecemos também a vossa disponibilidade e abertura. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, Sheikh. Sheikh, será que é possível a gente marcar para mim fazer a minha charrada no domingo, no mesmo horário? Pode ser no mesmo horário, 9 horas ou 10 horas, horário do Brasil, mas tem como a gente fazer no domingo? Desde já, muito obrigado. Um dia em paz para nós. Assalamu alaikum, Gildo Gomes. Assalamu alaikum, Sheikh. Sim, tá ótimo. Combinado às 11 horas, horário de Brasil, 11 horas, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 16 horas, horário de Moçambique. Combinado, Sheikh. Obrigado. Aí está, Sheikh. Eu estou queimando a minha credencial de pastor, porque eu estou renunciando a este cargo para me tornar um verdadeiro muçulmano. Aí está, Sheikh, a minha credencial de pastor que eu estou queimando neste dia e renunciando ao meu cargo de pastor evangélico cristão para me tornar um verdadeiro muçulmano.